Meu irmão parou de falar comigo no dia seguinte ao funeral da nossa mãe, sem explicação, sem briga. Ele simplesmente desapareceu da minha vida. Durante 3 anos, eu não fazia ideia do motivo. Então, encontrei uma carta que minha mãe havia escondido. E tudo passou a fazer sentido da pior maneira possível. Vou contar o que estava naquela carta, por que meu irmão desapareceu e como um segredo que minha mãe guardou destruiu nossa família. Mas antes, você precisa entender o quanto éramos próximos. Crescendo, meu irmão Tyler e eu éramos inseparáveis. Ele era 4 anos mais velho do que eu e era meu herói. Ele me ensinou a andar de bicicleta, me ajudava com a lição de casa e afastava qualquer um que tentasse mexer comigo na escola. Tínhamos aquele tipo de ligação que as pessoas sempre comentavam. Todo mundo dizia que éramos sortudos por termos um ao outro. Se você está assistindo a isso e já perdeu alguém importante, aperta o botão de se inscrever. Deixa um like se quiser ouvir mais histórias reais. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoraria me conectar com vocês. Tyler foi para a faculdade quando eu tinha 14 anos. Ele entrou em uma boa universidade na costa leste, cursou finanças e se formou com honras. Conseguiu um emprego em uma empresa de investimentos logo depois de se formar e começou a ganhar muito dinheiro antes mesmo dos 25 anos. Enquanto isso, eu fiquei na cidade, fiz faculdade estadual e me tornei professor. Seguimos caminhos diferentes, mas continuamos próximos. Ele me ligava toda semana. A gente falava de tudo. Do trabalho dele, dos meus alunos, da nossa mãe, de coisas aleatórias. Ele vinha para casa nos feriados e ficávamos acordados até tarde jogando videogame, como quando éramos crianças. Mesmo quando ficou noivo da namorada, Sarah, ele fez questão de me incluir. Fui o padrinho do casamento dele. Nossa mãe tinha muito orgulho de nós dois. Ela adorava o fato de continuarmos próximos, apesar de morarmos em estados diferentes. Contava para todo mundo sobre o sucesso do Tyler e sobre o meu trabalho como professor. Nunca nos comparou nem fez nenhum de nós se sentir inferior. Ela simplesmente nos amava igualmente, ou pelo menos era o que eu achava. Minha mãe ficou doente quando eu tinha 29 anos. Câncer de pulmão. Ela fumou por anos e isso finalmente cobrou o preço. Os médicos disseram que já estava em estágio 4 quando descobriram. Ela tinha, no máximo, 6 meses de vida. Tyler voltou para casa imediatamente. Tirou licença do trabalho e ficou com ela. Eu morava perto, então estava lá todos os dias. Aqueles últimos meses foram brutais. Ver ela definhar, sentir a dor dela, saber que não havia nada que pudéssemos fazer. Mas Tyler e eu enfrentamos aquilo juntos. Nos revezávamos para passar a noite no hospital, tomávamos decisões sobre o tratamento juntos e nos apoiávamos quando as coisas ficavam realmente difíceis. Nossa mãe faleceu em uma manhã de domingo. Tyler e eu estávamos lá. Seguramos as mãos dela e dissemos que a amávamos. Depois que ela morreu, ficamos sentados naquele quarto de hospital por horas, sem dizer muita coisa, apenas tentando processar tudo. O funeral foi 3 dias depois. Tyler fez o discurso. Falou sobre o quanto nossa mãe era incrível, como ela sacrificou tudo por nós e como faria falta. Depois do funeral, voltamos para a casa da nossa mãe. Família e amigos apareceram com comida e palavras de conforto. Tyler parecia estranho. Quieto, mal falava com alguém. Achei que fosse apenas o luto. Eu mal estava conseguindo me manter em pé. As pessoas começaram a ir embora por volta das 8 da noite. Às 9, restávamos apenas eu, Tyler e Sarah. Perguntei ao Tyler se ele queria ficar, talvez assistir a um filme ou simplesmente passar um tempo juntos como antigamente. Ele disse que não. Disse que ele e Sarah iam voltar para o hotel. Perguntei se ele estava bem. Ele me olhou com uma expressão estranha, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Disse que estava bem, apenas cansado. Eles foram embora alguns minutos depois. Na manhã seguinte, mandei uma mensagem perguntando quando era o voo dele de volta. Ele não respondeu. Liguei. Nada. Achei que estivesse dormindo ou ocupado fazendo as malas. Tentei de novo à tarde. Nada. Liguei para Sarah. Ela atendeu, mas disse que Tyler não podia falar naquele momento.
Perguntei se estava tudo bem. Ela hesitou e depois disse que sim, desligando em seguida. Fiquei uma semana sem ouvir nada do Tyler. Liguei. Mandei mensagens, deixei recados na caixa postal. Nada. Falei com Sarah novamente. Ela disse que Tyler precisava de espaço e que eu deveria respeitar isso. Perguntei o que eu tinha feito de errado. Ela disse que não podia falar sobre isso e pediu que eu parasse de ligar. Eu estava confuso e magoado. Não conseguia entender o que tinha acontecido. Tínhamos acabado de perder nossa mãe. Precisávamos um do outro. Por que ele estava me afastando? Pensei que talvez ele estivesse tendo um colapso, que o luto estivesse afetando ele de formas que eu não entendia. Decidi dar espaço, esperando que ele entrasse em contato quando estivesse pronto. Semanas viraram meses. Tyler nunca ligou, não respondia mensagens nem e-mails. As redes sociais dele ficaram inativas. Tentei falar com amigos dele. Eles diziam que não tinham notícias ou davam respostas vagas, deixando claro que haviam sido orientados a não falar comigo. Era como se ele tivesse me apagado da vida dele. Comecei a mexer nas coisas da nossa mãe aos poucos. Era doloroso demais fazer tudo de uma vez. Uma vez por semana eu ia até a casa dela e organizava um cômodo. 6 meses depois da morte dela, eu estava mexendo no quarto. Encontrei uma caixa no fundo do armário. Estava cheia de fotos antigas, cartas e documentos. No fundo da caixa havia um envelope com meu nome. Estava lacrado. A letra da minha mãe. Abri e comecei a ler. A carta era datada de 2 semanas antes da morte dela. Ela dizia que precisava me contar algo, algo que deveria ter contado anos atrás, mas nunca teve coragem. Ela escreveu que Tyler não era meu irmão biológico. Meu pai, que morreu quando eu tinha 5 anos, não era o pai biológico do Tyler. Minha mãe engravidou do Tyler quando tinha 19 anos, antes de conhecer meu pai. O pai biológico do Tyler era um rapaz com quem ela saiu por pouco tempo, que não quis saber dela quando descobriu a gravidez. Ela conheceu meu pai quando Tyler tinha 2 anos. Eles se apaixonaram, se casaram e meu pai adotou Tyler. Criou ele como se fosse seu próprio filho. Tyler nunca soube. Meu pai nunca o tratou diferente. Ele era apenas o pai do Tyler, sem questionamentos. Depois meu pai morreu, e minha mãe nunca viu motivo para contar a verdade. Mas quando ficou doente, ela se sentiu culpada. Não queria morrer guardando esse segredo. Então contou ao Tyler. 2 dias antes de morrer, sentou com ele e contou tudo. Disse quem era o verdadeiro pai dele, porque nunca falou nada, e o quanto meu pai o amava, independentemente de tudo. Na carta ela dizia que Tyler não reagiu bem. Sentiu-se traído. Sentiu que toda a vida dele tinha sido uma mentira. Minha mãe escreveu que tentou explicar, tentou fazê-lo entender, mas ele estava tomado pela raiva. Ela disse que esperava que ele a perdoasse algum dia e que isso não afetasse a relação dele comigo. Mas então, ela escreveu algo que fez meu estômago gelar. Disse que contou ao Tyler quem era o pai biológico dele, e o pai biológico dele era o ex-namorado da época do colégio, alguém com quem ela se reconectou anos depois, alguém que eu conhecia, meu tio Jim, o irmão do meu pai. Tive que ler essa parte 3 vezes até conseguir assimilar. Meu tio Jim era o pai do Tyler. Isso significava que Tyler e eu não éramos apenas meio-irmãos. A dinâmica familiar era completamente distorcida. Meu pai criou o próprio sobrinho como filho sem saber disso. Tyler cresceu convivendo com o pai biológico em reuniões de família e feriados, sem nunca saber. Minha mãe escreveu que nunca contou nada ao Jim. Ele não sabia que Tyler era filho dele. Ela manteve isso em segredo de todos, mas contou ao Tyler porque achava que ele merecia saber. E Tyler, tentando lidar com tudo isso enquanto nossa mãe estava morrendo, não sabia o que fazer com aquela informação. Sentei no chão do quarto da minha mãe e chorei. Tudo fazia sentido agora. Por que Tyler me cortou? Por que ele não conseguia olhar para mim no funeral? Por que ele desapareceu? Ele não conseguia lidar com a verdade. Não conseguia ficar perto de mim, sendo constantemente lembrado desse segredo absurdo. Eu não sabia o que fazer. Queria falar com Tyler, dizer que tinha encontrado a carta, conversar sobre tudo, mas não sabia se ele queria me ouvir.
Esperei semanas, tentando descobrir qual seria a melhor atitude. Por fim, liguei para Sarah. Disse que eu sabia, que tinha encontrado a carta da minha mãe e entendia por que Tyler tinha me afastado. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse que Tyler estava lutando para lidar com tudo aquilo. Estava em terapia, tentando processar tudo. Disse que descobrir a verdade quebrou algo dentro dele. Perguntei se poderia falar com ele. Ela disse que perguntaria, mas não podia prometer nada. 2 dias depois, Tyler me ligou. A voz dele estava diferente, cansada. Ele perguntou se eu realmente sabia de tudo. Eu disse que sim. Ele perguntou se eu odiava nossa mãe pelo que ela fez. Eu disse que não. Apenas desejava que ela tivesse contado antes. Conversamos por 1 hora. Tyler disse que sentia que não sabia mais quem era. Tudo o que ele acreditava sobre sua família, seu pai, sua identidade, era baseado em uma mentira. Disse que não conseguia ficar perto de mim porque eu o lembrava de tudo aquilo. Cada vez que olhava para mim, pensava no segredo, em como tudo era errado. Eu disse que entendia. Disse que não o culpava por precisar de espaço, mas também disse que nada tinha mudado para mim. Ele continuava sendo meu irmão. O cara que me ensinou a andar de bicicleta, que me protegeu, que eu admirei a vida inteira. O DNA não mudava isso. Ele disse que precisava de mais tempo. Eu disse que esperaria o tempo que fosse necessário. Desligamos. Não tive notícias dele novamente por mais 1 ano, mas pelo menos eu sabia o motivo. Pelo menos eu entendia. Com o tempo, Tyler voltou a entrar em contato. Começamos a nos falar com mais regularidade. Não era como antes, mas era alguma coisa. Ele disse que a terapia ajudou a trabalhar muita raiva e confusão. Pediu desculpas por ter me cortado. Disse que não foi justo comigo. Perguntei se ele já tinha confrontado o tio Jim. Ele disse que não. Não via sentido. Jim não sabia de nada, e Tyler não queria destruir a vida dele também. Alguns segredos eram melhores deixados enterrados. Eu não concordei, mas respeitei a escolha dele. Nossa relação é diferente agora. Não somos tão próximos quanto antes. Existe uma distância que não existia. Mas estamos tentando. Conversamos a cada poucas semanas. Ele veio me visitar no ano passado pela primeira vez desde o funeral da nossa mãe. Foi estranho no começo, mas no fim de semana já parecia um pouco como antigamente. Penso muito na nossa mãe. Sinto raiva dela por ter guardado esse segredo, por não ter contado ao Tyler quando ele era mais jovem, quando talvez fosse mais fácil de lidar. Por colocá-lo na posição de descobrir tudo enquanto ela estava morrendo. Mas também entendo que ela estava com medo. Não queria perdê-lo. Segredos assim não machucam apenas as pessoas diretamente envolvidas. Eles se espalham e danificam tudo ao redor. Tyler e eu perdemos 3 anos porque nossa mãe não conseguiu ser honesta. Nossa família foi mudada para sempre por uma escolha que ela fez décadas atrás. Se aprendi algo com isso, é que a verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde. E quando vem, quase sempre é muito mais dolorosa do que se tivesse sido dita desde o começo. Minha mãe achou que estava protegendo o Tyler ao não contar a verdade, mas só conseguiu piorar tudo. Meu irmão me cortou da vida dele depois que nossa mãe morreu. Durante 3 anos eu não soube o motivo. Então encontrei uma carta que explicou tudo e percebi que alguns segredos são grandes demais para serem guardados. Nossa relação nunca mais será como antes, mas pelo menos agora eu entendo.